porventura tenha dúvida, eu não discorde com o Jaime, porque depois o que nós vamos fazer é buscar adaptar a partir daí o texto, né? Então eu estou entendendo que o Neilton levantou duas ressalvas em relação ao texto base pós as considerações do Jaime, que é essa dúvida em relação ao artigo 7º e a questão do artigo 13. Maria Cecília. Em relação ao artigo 7º, eu acho que é isso mesmo, é só sibutramina mesmo, porque faz parte daquela nossa vigilância rigorosa que nós estabelecemos para a sibutramina. E artigo 13º, concordo com o Dr. Jaime, plenamente, isso é tácito, é nossa obrigação, mas é completamente desnecessário. Isso é obrigação nossa, é necessário. Bom, eu estou entendendo o seguinte, que em relação aos artigos 1º e 2º, nós estamos acatando a sugestão do Jaime de que que fique explícito que tem foco nas 4 substâncias. Ponto. Nós concordamos com a proposição do Jaime em relação aos demais itens, que é o parágrafo único do artigo 4º. Aí ficamos com a questão do artigo 7º, que eu acho que eu também tenho o mesmo entendimento da Cília e o Jaime também. E em relação ao artigo 13, eu também sou favorável a que ele seja excluído. Eu fiquei apenas com uma dúvida em relação ao parágrafo 2º do artigo 8º, Jaime, porque o que está colocado aí nesse prazo do cancelamento do registro é a situação em que alguma empresa não apresente o plano de minimização de risco. Ou seja, se ela não apresenta o plano dela, como é que nós vamos manter o registro válido? Não, suspende a comercialização. O que está dando a entender aqui é que a empresa que não quiser manter o seu produto no mercado, ela não apresenta o plano de minimização de risco, não é uma penalidade. É quase que dizer, olha, se você quer manter o produto no mercado, a maneira de nos dizer isso é apresentando o plano de minimização de risco. Esse é o espírito. Se isso não está claro aqui, porque não é o cancelamento do registro não é uma penalidade aqui, é uma consequência natural da inexistência de possibilidade de exercer o controle que nós pretendemos exercer em relação ao uso do produto. Esse é o espírito, né? Se não está claro assim, a gente pode alterar o texto também, mas é que o espírito não é de penalidade. É uma condição. Ficou claro para mim. Então, eu acho que a gente só deveria, porque o que a gente está dizendo agora é que a apresentação do plano, ele se tornou uma condição para o registro, certo? E para os registros existentes, vai haver um prazo para a apresentação desse plano. É isso. Exato. E aqueles que estão, porventura, tramitando, as empresas terão de aditar o plano. Eu não sei se tem algum, mas se tiver, talvez tenha de prever isso aqui também, né? Bom, diante disso, né, é possível submeter à diretoria a aprovação desta proposição de RDC, considerando essa ressalva que envolve o artigo 1º e 2º, as demais ressalvas feitas pelo Jaime e as ponderações feitas em relação ao artigo 7º, que permanece somente para a sibutramina, e esse parágrafo 2º do artigo 8º, que cria um condicionante para a permanência do registro. Com essas considerações, a diretoria se sente em condições de votar a proposta de resolução? Então, submeto à votação, doutora Maria Cecília. Voto pela aprovação com as alterações sugeridas e discutidas nessa reunião. Jaime. Acompanha a diretora Maria Cecília. Genor. Bom, o texto antes da publicação vai ser submetido
a uma revisão final da Procuradoria e a consideração dos diretores em relação à sua redação. E considera-se, então, aprovado por unanimidade. Eu vou suspender por 5 minutos a reunião. Conforme os senhores verificaram, nós temos apenas os recursos, mas ficaram pouquíssimos recursos para serem julgados, porque vários tiveram pedido de julgamento em reunião sigilosa. Mas é necessário suspender por 5 minutos e voltamos na sequência. Nós, então, vamos reiniciar a nossa reunião fazendo a apreciação da planilha da Corec, número 20 de 2011, a respeito das definições e recursos em relação à Gerência Geral de Medicamentos. Como o doutor Disseu Barbano precisou se ausentar, nós vamos, então, levar essa discussão e contar com a relatoria da Corec nessas situações. O primeiro ponto, o 2.2.1.1 da empresa Prate Dona Duzi, Companhia Limitada, foi solicitado sigilo e, portanto, passa para uma próxima reunião. A empresa, vamos então... Não, tá pronto. Tá. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 11, isso. 13 são sigilosos. Sustentação oral é o 17. E tem 2. 6. Acabou de chegar um 2 requerimento sustentação. Não, 2 de sustentação oral. sigilo para um caso que tinha sido pedido como sustentação surgiu oral outro? hoje. Substituir, então. Ah, tá. Então é da empresa. É o item Qual ponto? 2.216. É o ponto 2.216. Pediu, era uma solicitação de sustentação oral e ele está pedindo votação em sigilo. Eu gostaria de perguntar aos senhores se os senhores concordam. Tem identificação dele? Tem. O representante legal Então só da tem um empresa. oral. Vamos pegar. Então só tem uma sustentação. Então, então, Tá. Então, eu gostaria de perguntar para os senhores se nós acatamos, então, a solicitação do senhor Luiz Augusto de Brito Cacheta, da União Química Farmacêutica Nacional, de transformar a sustentação oral em sigilosa, em discussão sigilosa. Doutor Jaime? Doutor Genor? Ok. Tá certo. Então, para dar prosseguimento mais... Como a Janão fala do microfone, leia os itens que tem no sigilo. Estou pretendendo ler na sequência, só gostaria de convidar, então, o doutor Renato para falar sobre a sustentação oral da empresa Hipermarcas. Então, de fazer a relatoria do seu voto no ponto 2.2.1.17. Isso, tá? Para nós iniciarmos por esse ponto, certo? Cadê a empresa? Tá aí. A empresa está presente? Não, 13 é sigilo. A empresa está presente? É isso. Por favor, o doutor Renato vai fazer a relatoria, por favor. Trata-se de produto Só um minuto, Renato. Diga, Togino. 2.2.1.17. Onde está? Onde está, Renato? É o Qual a página? da planilha 21. Pode ir, Renato. Trata-se de recurso da empresa interessada Hipermarcas. O processo é o 25351-275-088-2010-71. Recurso administrativo em deferimento de petição de renovação de registro de medicamento específico Gerivix. Os ativos inositol e adenosina não são considerados como vitaminas, minerais ou aminoácidos. A RDC 134, desde o ano de 2003, preconiza que o medicamento à base de ativos sintéticos, semissintéticos ou biológicos associados a vitaminas,
minerais e aminoácidos necessitam alterar a formulação ou apresentar comprovação de eficácia e segurança. A empresa deveria ter peticionado a renovação já com a opção desejada, porém somente após a solicitação via exigência optou por apresentar o estudo clínico para cada ativo. Porém não apresentou a justificativa técnica de que a associação é racional, ou seja, de que os efeitos de cada princípio ativo são aditivos ou sinérgicos, sem apresentar maior risco ao paciente. Além disso, o layout da embalagem não atende às normas da legislação. A empresa enviou somente no recurso o novo layout de embalagem corrigido. Além disso, embora a empresa tenha solicitado no recurso a avaliação do seu medicamento sob a luz da RDC 24 de 2011, que trata de medicamentos específicos e possibilita a isenção de apresentação de estudos clínicos para alguns casos, não é possível avaliar a renovação por meio desta norma, pois a formulação do medicamento não atende aos requisitos descritos na mesma. A sugestão do relatório da Corec é de negar provimento ao recurso e cancelar o registro. Então, agora passo a palavra para Fernanda Duarte de Andrade e Fábio Lima de Santos, que vão fazer a sustentação oral da empresa, do recurso da empresa. No prazo de 10 minutos, por favor. Boa tarde, senhores. Eu vou... Consigo erguer um pouco? Aqui. Vou fazer algumas considerações e, em seguida, eu vou passar a palavra à doutora Fernanda para que ela esclareça um pouco as questões mais técnicas. Bem... primeiramente, nós entendemos que com a edição e publicação da RDC número 24 de 2011, estas exigências elas já não são mais aplicáveis, de forma que o recurso até teria perdido o objeto, né? A RDC 24, publicada em 2011, ela prevê o seguinte, que estão dispensados, isentos de comprovação de eficácia e segurança, isso no artigo 33, medicamentos à base de vitaminas ou minerais ou aminoácidos isolados ou associados entre si, de uso oral, classificados como medicamentos isentos de prescrição médica. Nós entendemos que é o caso do medicamento em questão e, portanto, essas exigências já não mais se aplicariam. Bem, de qualquer forma, as exigências foram cumpridas pela empresa, né? A decisão que indeferiu o pedido de renovação do registro do Gerivix, ela entendeu o seguinte, que foi solicitada a apresentação de estudos clínicos de eficácia da associação publicados em revistas indexadas, ou estudos de eficácia de cada princípio isolado, desde que se apresente justificativa técnica de que a associação é racional e os efeitos de cada princípio ativo são aditivos ou sinergéticos sem apresentar maior risco ao paciente. De fato, isto foi apresentado pela empresa, né? Foram apresentados diversos argumentos para cada um dos princípios ativos isolados e foi apresentada justificativa técnica. De certa forma, entender a justificativa técnica como suficiente é uma questão um tanto subjetiva. Nós entendemos que a justificativa técnica apresentada pela empresa foi robusta e suficiente para o deferimento da renovação do registro. A doutora Fernanda, em seguida, vai fazer um pouco o esclarecimento a respeito dessa questão. Bom, um outro item mencionado neste indeferimento foi a questão da embalagem, né, que não atenderia aos padrões. Nós entendemos que a embalagem atende sim aos padrões, a designação genérica ela está com o mesmo destaque que foi dado ao nome comercial do medicamento. O tamanho da descrição do princípio ativo foi alterado e aumentado, né? E mesmo que houvesse algum pequeno desvio nessa questão do padrão técnico, não seria o suficiente para o indeferimento do registro. Seria uma medida um tanto extrema, né? E entendo que acabou esse item entrando junto, mas não seria o que tem maior peso. Bem, subsidiariamente, mesmo que se entenda que a empresa não atendeu aos requisitos para o deferimento do produto, nós entendemos que o cancelamento do registro seria uma medida muito extrema
e que o mais adequado seria conceder à empresa um prazo para que ela adapte a formulação deste medicamento. Embora, como já destaquei, nós entendemos que foi apresentada a justificativa técnica, assim, de que a associação destes dois componentes com os outros componentes é racional, não apresenta riscos aos seus usuários. Isto porque apresentamos estudos clínicos de cada ativo isolado, cada ativo com a sua função específica e diferente no organismo, todos com uma complementariedade. Entendemos que a adenosina, o composto adenosina, não possui interação com componentes do medicamento. E juntamos o anexo 6 no recurso, comprovando este ponto. Os dois compostos, adenosina e inositol, estão em quantidade bem abaixo do que seria o máximo tolerado. O inositol, ele é largamente utilizado em suplementos alimentares para crianças em doses bem maiores do que no composto do Gerivix. Os dois compostos, adenosina e inositol, são encontrados em diversos outros produtos em associação. E até o momento, a empresa não tem notícia de qualquer problema com a utilização desses dois compostos em associação com os outros compostos do medicamento. Eu passo a palavra à doutora Fernanda Duarte, ela vai esclarecer um pouco mais essa questão da interação e da segurança e eficácia dos componentes. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de ressaltar que os dados bibliográficos enviados, tanto no cumprimento de exigência e reapresentados na elaboração do recurso, mostram, né, que cada componente da formulação do produto possui uma função específica, né, sendo as suas funções complementares e essenciais para que o produto cumpra com as indicações descritas na bula, né? Quanto aos ativos adenosina e inositol, né, entendemos que esses dados de eficácia e segurança isolada foram apresentados novamente no recurso e que a eficácia desses ativos foi comprovada através desses dados científicos. Quanto, né, à segurança, né, conforme já dito pelo Dr. Fábio, os níveis preconizados pelo FDA, nível máximo de ingestão de segurança diária desses ativos, adenosina e inositol, são de 2 mg por quilo e 100 mg por quilo. Considerando a dose, que seria de um comprimido do produto Gerivix diário, e a quantidade e a concentração desses ativos, que seria de 0,75 mg e 5 mg de adenosina e inositol, respectivamente, essa quantidade é muito abaixo dos valores diários máximos recomendados pelo FDA, né, o que comprova a segurança destes ativos, né, na concentração e posologia do produto. Né, com relação principalmente à questão da adenosina, né, ela é utilizada na forma intravenosa como antiarrítmico em quantidades de 8 a 16 vezes maior que a presente no produto Gerivix. E conforme já dito pelo Fábio, né, ressalto novamente que o inositol ele é utilizado em vários suplementos alimentares para crianças, né, em quantidades maiores do que as citadas e do que é registrado atualmente para o produto Gerivix, né? E por fim, né, ressalto também que desde a publicação do registro do produto, nós nunca tivemos registros no serviço de atendimento ao consumidor quanto a reclamações referentes a reações adversas, ineficácia do produto, comprovando que este é seguro e eficaz nas doses e posologia recomendadas na bula. Obrigada. Doutora Fernanda, só uma pergunta, por favor. Eu gostaria de lhe perguntar sobre os elementos que vocês têm para dizer que a associação entre esses componentes ela é racional. Na verdade, assim, foi feito toda uma comprovação junto aos dados bibliográficos e verificando-se até as indicações e as funções de cada componente. Por exemplo, a adenosina, né, ela tem uma função neuroprotetora, um inibidor neuromodulador do sistema nervoso central, ele é um substrato para um grande número de enzimas e comparando isso com o inositol, por exemplo, né, o inositol já foi comprovado que existem várias doenças psiquiátricas causadas pelas alterações das atividades
dos sistemas neurotransmissores que podem estar relacionadas à deficiência de inositol, e ele também exerce uma função importante na transdução de diversos sinais extracelulares de respostas intracelulares, tanto associado com uma variedade de sistemas neurotransmissores do organismo. Então, assim, relacionando-se as indicações em si do produto, né, com as funções comprovadas de cada princípio ativo nos dados bibliográficos enviados, a empresa entende, conforme já citado, que esses dados, que essa associação é realmente racional pelas indicações preconizadas em bula e que, na verdade, cada ativo tem uma função isolada e específica e que essas funções são complementares para que se tenha uma indicação final, as indicações finais do produto. Okay. Dr. Jaime, você quer fazer alguma consideração? Na verdade é para a Corec. Pelo que eu estou entendendo do relatório aqui, porque posteriormente ao indeferimento, mas antes do julgamento desse recurso, houve publicação de uma RDC, que é a 24 de 2011, que trata do registro de medicamentos à base de associações vitamínicas e outros minerais, etc. E no pedido de recurso, a empresa solicita que o processo dela fosse considerado à luz dessa nova resolução. Em algum momento aqui do parecer, na verdade na página 6, a Corec sustenta que, ainda que se avaliasse o pedido com base nessa resolução, o pedido não poderia ser, a renovação não poderia ser concedida em função dos princípios ativos inositol e adenosina não serem considerados vitaminas e, portanto, não estariam incluídos no inciso 3º, que são medicamentos à base de vitaminas ou minerais, do artigo 33 da resolução. Eu queria só confirmar se é essa mesmo a compreensão. Eu acho que o parecer que o Dr. Jaime observa destrincha exatamente essa matéria. Conforme narrado acima, eu vou ler uma parte do parecer. Conforme narrado acima, havia necessidade de que a área técnica, a exigência exarada ficou destacado que os princípios ativos inosol e adenosina não são considerados vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Ou seja, desde a exigência na área técnica, a área técnica já noticiou que aqueles dois princípios ativos não são minerais, aminoácidos ou vitaminas e, portanto, não caberia a aplicação da RDC 24. Neste caso, a utilização de princípios ativos inosol e adenosina confere uma característica distinta ao medicamento Gerivix, já que esses não são considerados como vitaminas, sais, minerais e aminoácidos. E por isso, foi solicitado à empresa que deveria modificar a formulação ou apresentar estudos clínicos para os produtos referentes à associação e à sua racionalidade. Embora a empresa tenha optado pela terceira opção, não foi suficiente para a manutenção do registro conforme a avaliação da área técnica dos documentos apresentados. Entendemos que a possibilidade de retornar à petição de renovação de registro para análise sob as diretrizes da RDC 24 não teria resultado diferente do indeferimento com base na problemática dos princípios ativos não serem considerados dessas categorias que a própria norma RDC isenta de comprovação de eficácia e segurança por meio de estudo clínico. Assim, essa possibilidade só poderia prosperar caso a empresa tivesse promovido ao seu devido tempo as adequações necessárias para o seu produto, ou seja, optado por retirar os ativos inositol ou adenosina, para que o medicamento Gerivix pudesse ser avaliado com base na legislação e assim satisfazer os requisitos e gozar da isenção de comprovação de eficácia e segurança. Perguntar aos diretores se eles já estão prontos para... Na argumentação que a empresa fez, eles contestaram essa informação da área técnica sobre adenosina e inositol. Quer ouvir novamente a doutora Fernanda? Doutora Fernanda?